Ao contrário da comunicação síncrona, no sistema de comunicação assíncrono, não tem quem irá regular o momento exato em que o sinal deve ser capturado pelo receptor. Dessa forma, temos que criar alguns artifícios para que a comunicação possa funcionar de forma adequada. O artifício mais utilizado para a comunicação assíncrona normalmente é o tempo, em que é pré-estabelecido o tempo de duração de cada bit. Isso faz então com que a gente tenha, na comunicação de dados, um sinal para indicar o início da comunicação, um sinal para indicar o fim da comunicação e o que tiver entre o início e o fim da comunicação são os sinais de dados. Assim, numa comunicação assíncrona, é muito importante definirmos o tamanho do quadro, em que o quadro é a quantidade de sinais que nós estamos transmitindo no intervalo de tempo. Nessa figura, podemos ver um exemplo de transmissão de dados assíncrono. Aqui temos um exemplo de um protocolo muito utilizado em redes industriais, o protocolo RS-484. Ao observarmos esse protocolo, podemos verificar que ele separa cada sinalização em um intervalo de tempo. Isso vai ser muito importante, pois temos que configurar no transmissor e no receptor esse intervalo de tempo. Normalmente, esse intervalo de tempo é configurado indicando a taxa de transmissão de dados, pois se você tem a taxa de transmissão de dados por segundo, você sabe então quanto tempo o símbolo fica colocado na linha de comunicação no intervalo de tempo. Vejam aqui que quando não há comunicação, a sinalização é um nível lógico alto. Quando a comunicação vai iniciar, é necessário então que haja uma variação desse nível. No caso, ele vai para nível lógico baixo e fica um intervalo de tempo definido para o símbolo. Isso vai indicar então o bit de start. Ocorrido esse bit de start, a função dele é indicar para o receptor o início do seu cronômetro. Ligou o cronômetro, ele espera então o intervalo de tempo correspondente ao tempo do bit. Então vai capturando cada um dos bits. Neste caso, nós temos que, nesse processo de comunicação, são transmitidos 8 bits. A partir de 8 bits, é necessário e obrigatório enviar o bit de parada. Enviado o bit de parada, isso faz com que o receptor tenha tempo de desativar o seu cronômetro e iniciar o cronômetro novamente, caso vai ter outra comunicação. Na comunicação assíncrona, é muito importante essa parada após a transmissão do quadro. Isso porque, como já foi dito na comunicação síncrona, o relógio de cada um dos equipamentos pode estar defasado em relação ao outro. Então, a transmissão de pequena quantidade de dados não vai ser o suficiente para que ocorra um descompasso aí na comunicação e ele consiga então capturar todos os dados. Mas é obrigatório ter essa parada para então possa reiniciar o cronômetro quando receber o bit de start. E para que isso ocorra, precisa-se de levar um tempo para que o receptor identifique então o que é um bit de parada, o intervalo entre a comunicação e o que é o bit de start. Numa comunicação assíncrona, é muito importante que a gente defina um mecanismo chamado de preâmbulo. Preâmbulo nada mais é do que uma sequência de sinalização que vem antes da comunicação em si. No caso da figura, nós podemos verificar que o preâmbulo é apenas um bit de start. Mas em outros processos de comunicação mais sofisticados, como por exemplo o Ethernet, dentro do preâmbulo, além de indicar o início da comunicação, tem uma sequência de dados específicos simplesmente para fazer o sincronismo dos relógios. Ou seja, há uma sinalização rápida de nível lógico alto, nível lógico baixo, para que o receptor possa então saber qual vai ser a taxa de transmissão de dados que o transmissor está enviando. E assim ajustar o seu cronômetro de recepção para poder receber os dados que vêm na sequência. Como vantagem da comunicação síncrona, então, podemos citar a necessidade de apenas um único canal para transmitir os dados, não sendo necessário transmitir o sinal de clock. Isso permite que a comunicação seja de longas distâncias. Em contrapartida, essa comunicação precisa ser limitada em quantidade de bits a serem transmitidos dentro dos seus quadros. Como exemplo, podemos citar a RS-232 e a RS-484, que transmitem dados a longas distâncias utilizando arduinos e microprocessadores mais simples, e temos também o exemplo que mais utilizamos nas redes de computadores, que é o Ethernet.